Começamos, então. Bem, na última aula, então, o Wellington falou algumas propriedades desses sistemas topologicamente hiperbólicos, certo? Tínhamos definido, né, o que é sensibilidade com relação às condições iniciais, na ideia da teoria do caos, né, dentro desse contexto de sistemas dinâmicos, caóticos. Melhor assim. Peraí, aqui. Bem, de novo, deixa eu ver se eu consigo colocar alguém com vídeo aparecendo aqui junto de mim, porque senão eu não consigo. Sim, tá melhor. Tá bom. Então estamos dentro desse contexto, né, de sistemas dinâmicos caóticos e queremos falamos sobre a sensibilidade de condições iniciais, um pouco da história do Lorentz, falamos do shift, o Wellington falou de alguns outros exemplos, e aí definimos também o que é a hipervelocidade topológica, e o Wellington provou algumas propriedades importantes da hipervelocidade topológica, né? A primeira que ele falou foi a invariância por conjugação, tá? Isso é uma propriedade importante, porque vai permitir a gente criar exemplos novos a partir de exemplos conhecidos, tá? Às vezes exemplos até um pouco complicados de se definir, mas que são conjugados a exemplos talvez um pouco mais simples de se falar, e aí a gente vai ter exemplos talvez um pouco mais sofisticados, mas dentro da teoria, tá? Então acho que eu vou começar com essa ideia, tá? Vamos criar um pouquinho, talvez alguns exemplos um pouquinho mais interessantes, sofisticados, né, de sistemas topologicamente hiperbólicos, tá? Então, primeiro eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre o exemplo que o Wellington falou do anósofo linear, tá? Então, o cat map, né, que o Wellington estava falando. Tá? Então, a gente começa, então, com uma matriz 2×2, tá? Com coeficientes inteiros, e que é hiperbólica, que quer dizer que ela seja hiperbólica, quer dizer que ela não tem nenhum alto valor com módulo 1, tá? E a gente pede também que ela tenha determinante 1. Tá bom? E aí o exemplo clássico é aquela que o Wellington colocou, é o 2, 1, 1, tá? Ele falou na última aula. Tá? Então, nesse caso, como você tem determinante 1, e ela é hiperbólica, então você necessariamente tem um alto valor com módulo maior do que 1, tem um outro alto valor com módulo menor do que 1, e então você tem essa direção, a gente desenhou aqui, desenho de azul, né? Onde essa matriz, né, ela induz uma aplicação linear no plano, e aí você tem uma direção, que é a direção do autovetor, onde ela expande. Você tem uma outra direção, que nesse caso vai ser ortogonal, por causa dessas propriedades, né, determinante 1, que contrai. Essas direções são invariantes pela derivada, não derivada, pela matriz, tá? Elas são invariantes, e aqui você vai expandir quando você vai aplicando essa matriz, e aqui você contrai. Tá? Então, bem, o que acontece com vetores que estão fora dessas linhas? Bem, eles vão seguir hipérboles dessa maneira, tá? Porque qualquer vetor você decompõe como coordenadas e você aplica a matriz nas coordenadas, né? Porque ela é linear, e aí uma coordenada vai expandir, outra vai contrair, então os vetores vão, quando iterados, né, vão andar em hipérboles, tá? Então, uma dinâmica bem simples, tá? Mas aí que você consegue, né, como o Ayrton falou, você consegue jogar toda essa dinâmica que é bem simples, né, essa dinâmica hiperbólica é bem simples no plano, você consegue jogar ela para o toro. E aí sim onde aparece o caos, né, que a gente sai do espaço não compacto, vai para a região compacta e aparece caos. E como é que a gente faz essa essa indução? Como é que a matriz vai induzir a aplicação no toro? Primeiro você tem que ver como é que é feito o toro. O toro você parte do R2 e quocienta pelo Z2. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse é um espaço de classes de equivalência.
você está concentrando para uma relação de equivalência, né? Então, os elementos do tórax, T2, são conjuntos, né? E para cada ponto nesse quadrado, por exemplo, você pega esse ponto e soma com pontos com 2 coordenadas inteiras, que estão no Z2, né? Tá? E aí isso vai dar uma rede de pontos espalhados pelo plano, e esse é um ponto do tórax, né? Tá? É uma classe de equivalência, é esse conjunto, né? São os pontos espalhados aí. Tá, isso como conjunto, né? Isso de fato esse conjunto de fato é o meu morfotoro, aquela rosquinha que a gente está acostumado. Não é difícil de ver isso, porque como é que seria esse homomorfismo? Como você identifica, né? Numa mesma classe de equivalência, você identifica pontos que são obtidos a partir de somas de coordenadas inteiras. Então, toda essa linha, né, vai estar identificada com essa linha de cá. Então, a linha da esquerda vai estar identificada com a linha da direita, porque qualquer ponto que você pega aqui, você soma 1 na coordenada x dele, e aí ele vai parar aqui, né? Tá bom? Então, eles estão identificados. Então, quando você manda no toro, esses 2 pontos são o mesmo ponto, né? Fazem parte são 2 representantes da mesma classe de equivalência. Então, moralmente, você faz o quê? Você pega o quadrado e aí você entorta ele assim, né? Você identifica os lados do quadrado num único lado, né? Então, você fica com um cilindro, tá bom? O quadrado vai virar um cilindro. E aí, agora, a mesma coisa acontece com a parte de cima, com a parte de baixo, tá? E aí, então, ou seja, o seu cilindro, você identifica agora a parte de cima com a parte de baixo e aí você tem um toro, tá? Você tem um cilindro aqui, a parte de cima você identificou com a parte de baixo, você tem a rosquinha, né? Tá, então, assim que você tem o toro, né? E uma vez que você parte da sua matriz no plano, você induz uma aplicação no toro, porque, bem, o que quer dizer induzir uma aplicação no toro, né? Quer dizer que você consegue definir uma aplicação no toro por causa dessa propriedade. Quer dizer que, o que é essa propriedade? Isso aqui é só a linearidade, né? No fundo. Essa igualdade, mas isso aqui faz com que a aplicação A induza uma aplicação no toro. Pelo seguinte, né? Como é que é o toro? De novo, o toro é um conjunto de classes de equivalência, né? Então, como é que você define uma aplicação? Você vai pegar uma aplicação que vai o FA, né? Que ele vai pegar uma classe de equivalência, vai levar numa outra classe de equivalência, e aí a definição natural seria pega um representante qualquer dessa classe, e aí você olha a classe da imagem desse representante, né? Pela matriz A. Então, o problema é que a matriz A poderia ter, por exemplo, várias... Você poderia pegar 2 pontos que estão na mesma classe de equivalência e as imagens poderiam estar em classes de equivalência diferentes, tá? Então, lá poderia acontecer isso, tá? Mas isso não acontece exatamente porque a matriz A tem coeficientes inteiros, né? Então, se você pega por exemplo, o XY e o XY mais M1, M2, né? São 2 representantes da mesma classe de equivalência, né? E aí você aplica a matriz A, então você fica A de XY mais A do M1, M2. E aí o A de XY e essa soma estão na mesma classe de equivalência, porque o A tem coordenadas inteiras, então quando você aplica a matriz A nesse vetor M1, M2, isso aqui vai dar um vetor com coordenadas inteiras também, tá? Então quer dizer que você obtém, né, tanto o A de XY quanto essa soma vão estar na mesma classe de equivalência. Então quer dizer que essa matriz A preserva as classes de equivalência do quociente que a gente fez, e a gente tem então que essa matriz A ela induz uma aplicação no toro dessa maneira. Pega uma classe e pega um representante da classe e olha a classe da imagem desse representante. Tá? A propriedade importante dessa aplicação FA, né, é que ele é um diffeomorfismo, né? Então quer dizer que ele está dentro do que a gente está falando de homeomorfismos, dentro da estrutura diferenciável adicional, né? A derivada em qualquer ponto vai ser de fato exatamente a matriz A. E acontece que o toro inteiro ele é um conjunto hiperbólico, né? Um diffeomorfismo de Janossif, como o Wellington estava falando. Tá? Então, e aí a gente comentou, né, que de fato quando a gente tem hiperbolicidade de fato na derivada, então a gente tem a hiperbolicidade topológica. Tá? Essa explicação aí de fato. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo. Bem, ele também tem o caos aí acontecendo. Tá? Então, esse exemplo também ele é transitivo.
tem pontos periódicos densos, não é difícil ver isso. Tá? É só você olhar, por exemplo, que os pontos do quadrado que tem duas coordenadas racionais são periódicos. E se você tem duas coordenadas irracionais, você já tem essas órbitas transitivas. Tá? Agora, tá. Então agora vamos tentar usar essa propriedade que o Wellington falou de invariância por conjugação para construir exemplos um pouco mais complicados. Né? Então esse seria um exemplo clássico de dimorfismo de Anosov, que é em particular, né, um exemplo topologicamente hiperbólico. E vamos tentar construir exemplos não lineares. Tá? Então o primeiro passo seria esse. Tá? Então, começamos com um exemplo linear. E aí, como se a gente constrói um exemplo que não é linear? Tá? Lembra que isso é importante aí para, sei lá, pelo menos para a teoria lá do Lorentz, que quer medir, olhar como se comporta a atmosfera no futuro, tá? E aí você tem fenômenos não lineares, né, acontecendo o tempo inteiro, tá? Então, bem, então você pega essa família de aplicações aqui, né? Para cada t em 0, 1, você pega essa aplicação aqui é uma aplicação de R2 em R2. Bem, você tem essa parte aqui 2x mais y, e essa parte aqui na segunda coordenada, x mais y, que nada mais é do que o próprio Anosov linear que a gente acabou de falar. Tá? Ele pega... você pega a matriz, ou seja, quando o tempo é zero, né, você não tem esse termo, você está aqui no seu Anosov linear. Tá? E agora você faz o tempo ir crescendo de 0 até 1. Aí esse termo aqui vai começando a ter um peso um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior. Então, mas são aplicações em R2, tá? Então, ou seja, você tem coordenadas seno, da tipo seno, né? Então são altamente não lineares. E aí, bem, por que esse... Bem, vamos checar aqui, né, essa continha aqui, que de fato... Bem, a aplicação F0 a gente viu que de fato ela induz uma aplicação no toro, né? Uma aplicação R2 que induz uma aplicação no toro, com Anosov linear. Né? Então agora, na verdade, dá para ver que cada uma dessas, todas elas, até para ter igual a 1, né, você também tem aplicações no toro. Tá? Então, de novo, o que a gente tem que checar? Né? A gente tem que checar que se você pega dois representantes da mesma classe, por exemplo, XY e o X mais M1, Y mais M2, são dois representantes da mesma classe, então a imagem desses dois caras também está na mesma classe. Né? E aí basta você observar que quando você troca X por X mais M1 aqui na definição, né? E o M1 é um número inteiro, então o que acontece é que, bem, você tem o 2x mais M1, então aparece aqui, o 2x está aqui, o 2M1 está aqui, aqui o Y não muda, mas se você troca X por X mais M1, você não muda o seno, né? O valor do seno aqui, que é o seno de 2π vezes X mais o número inteiro. Tá bom? Tá? Então, não muda esse valor do seno, nem aqui, nem aqui. Tá? E aí só muda aqui de novo X mais M1. Tá? É a mesma coisa na segunda coordenada. Bem, a segunda coordenada nem tem a parte do seno, né? Mas, então, acontece que você tem exatamente essa igualdade aqui, bem similar com o caso linear. Né? Ou seja, e de fato, então, cada FT vai induzir uma aplicação no toro. Tá? Então, você tem uma família de aplicações no R2, todas elas induzem aplicações no toro. Tá? Então, você tem aqui seus homeomorfismos aí no toro. E, bem, a sua família começa no Anosov linear e a gente quer avaliar como é que é essa família aí ao longo do tempo. Né? Então, uma primeira observação é que em todas essas aplicações, né, da família, todos os homeomorfismos aqui, o 0, 0 é um ponto fixo deles. Tá? E ponto fixo para a gente é um ponto que, quando se aplica, ele é igual a ele mesmo. Né? Não consegue aplicar. E aí, é fácil de ver, né? Só você ver aqui que, claro, nessa parte linear aqui, essa com essa, isso é 0, né? Tá 0 com 0. E aí você olha o seno do 0 é 0 também, então isso se anula. Tá? Então, não interessa qual é o tempo t, então, o 0 é um ponto fixo, né? A origem do plano é um ponto fixo. Tá?
ela é um ponto fixo hiperbólico para o F0, né? Mas ela não é um ponto fixo hiperbólico para o final, para F1, que é o final dessa curva. Tá? É fácil de ver a derivada. Como é que fica a derivada na origem? Essa é a matriz jacobiana. Né? Então, você pega a derivada na primeira coordenada com relação a x, dá 2 menos a derivada disso daqui, que é o cosseno, vai ficar t cosseno de 2πx. E aí, quando x é 0, o cosseno vale 1, então fica 2 menos 1, aí fica 1. Tá? Aí você faz a derivada com relação a y, dá 1. Agora você faz a derivada com relação a x da segunda coordenada, então fica 1 menos, bem, isso aqui se anula, e aí você aparece aqui de novo, menos t vezes o cosseno, e o cosseno no 0 vale 1, então aqui se anula, tá? Então você tem aí uma família, tem uma família de, bem, tem essa família de homeomorfismos aí, que começa numa anósafo linear, termina, né, num homeomorfismo do toro que não é hiperbólico, não é anósafo. Você tem uma... Bem, por que não é hiperbólico? Porque você olha, essa matriz aqui ela só tem alto valor 1, né? Tá? Você tem um alto valor 1 de multiplicidade 2, tá? Então isso aqui é uma matriz que não é hiperbólica, de fato, mas ela mas aí a gente vai provar, ou pelo menos dar uma ideia, né, do que acontece, que toda essa família ela é formada por homeomorfismos topologicamente hiperbólicos, tá? Então, você tem uma família de homomorfismos no toro que começa no anósafo linear, aí você vai variando o tempo, ela vai variando aí no espaço dos homomorfismos do toro, né? Tá? E aí o seu homomorfismo final, F1, ele não é hiperbólico, tem aqui um ponto fixo que não é hiperbólico, tem alto valor 1, tá? Mas ao longo de toda a família, inclusive o final, o final, todos eles são topologicamente hiperbólicos, tá? Então tem aí exemplos, vamos falar um pouquinho como é que é a ideia dessa prova, tá? Mas tem aí exemplos que não são lineares, tá? E também não são hiperbólicos, tá? Então são fenômenos um pouco mais complicados. Tá. Tá, então, então o primeiro passo seria falar um pouco das técnicas do John Franks. Tá. É só um minuto. Nossa. Um minuto. O filho Lucas aqui aparecendo. Tá. Então tá, então vamos voltar para as técnicas do Franks. Ele tem um teorema de classificação. Então, ou seja, ele é uma classificação dos difeomorfismos de anósafo no toro. Então, todos os difeomorfismos de anósafo no toro necessariamente são conjugados àquele exemplo linear. Tá? Então, o teorema dele é importante no sentido que ele classifica como são todos os possíveis difeomorfismos de anósafo, inclusive os não lineares, né? Dinamicamente, eles são equivalentes àquele caso linear. Então, esse teorema é super importante aí, já tem um certo tempo. Mas a gente não está no caso a gente não está no caso hiperbólico. De fato, a gente estava lidando ali com um exemplo que não é hiperbólico, né? Tá? Então, não é o teorema de fato que a gente vai utilizar, mas uma das ideias que está contida na prova desse teorema, que é a seguinte: se você tem uma homotopia de um homeomorfismo do toro com algum anósafo linear, né? Então necessariamente esse homeomorfismo ele é semiconjugado ao anósafo linear, tá? Então, o que é uma homotopia, para quem não está acostumado, é exatamente o caso que a gente tinha anteriormente, tá? Ou seja, você tem uma família de homeomorfismos no toro que varia continuamente, tá? Então, você começa num homeomorfismo F, você vai variando de maneira contínua todos esses homeomorfismos até você chega num anósafo linear, tá? Por uma curva de homeomorfismo, tá? Então,
Tá, então isso seria uma homotopia. Então você tem essa homotopia de um homomorfismo qualquer com um anósofo linear. Então se acontece isso, então necessariamente você tem uma semiconjugação com esse anósofo linear. Então o que seria uma semiconjugação? O Wellington falou que é uma conjugação, né? Você tem um diagrama ali que comuta com o homomorfismo conjugando essas duas dinâmicas. Tá? Aí, no caso de semiconjugação, esse cara que seria um homomorfismo que conjuga não é um homomorfismo, mas ele vai semiconjugar, quer dizer que ele não necessariamente é injetivo, pode ser que ele perca informação, né, quando você aplica. Tá? Então, não quer dizer que a dinâmica é exatamente a mesma, mas você tem algum tipo de relação entre eles. Tá? Então, qual é a ideia do Franks para provar isso? Ele faz um argumento mais analítico, ele pega um operador linear, que ele chama de f. Tá? Esse operador linear, ele pega uma função contínua, de Rn em Rn. Tá? Aqui é Rn, né? Ele faz com dimensão qualquer, mas a gente está trabalhando com dimensão 2, né? Que seria o R2 e o tórax T2. Tá? A ideia do Franks então, ele pega um operador linear ele pega uma função contínua de Rn em Rn e leva nessa outra função contínua de Rn em Rn, que você primeiro aplica a função f, depois aplica a função h, depois aplica a inversa da matriz A, tá? que é o anósofo linear. Tá? Então, então, isso aqui é uma aplicação linear, é bem fácil de checar no espaço das funções contínuas. Tá bom? E, de fato, ele mostra que isso é uma aplicação linear, que esse é uma aplicação linear hiperbólica, enfim, faz várias continhas. E a grande observação dele, na verdade, é que, de fato, semiconjugar, né, o F com o A, com a sua anósofo linear, né, é equivalente a arrumar um ponto fixo desse operador linear. Tá bom? E é bem claro isso, porque se o f de h é igual a h, lembra que o f de h é exatamente essa posição aqui? Então, quer dizer que o h vai ser exatamente igual a essa composição, e se você aplica o a dos dois lados, né, dessa igualdade, você tem a composta com h igual a h composta com f. Tá, então, essa é a ideia do Franks, volta um pouco aí nas ideias do Ismail também. Então você tem um problema analítico aí que resolve um problema, né, um pouco mais dinâmico, que é exatamente arrumar uma semiconjugação entre um homomorfismo e um anósofo linear. Tá bom? E é de fato o que o Franks prova, não vou entrar em detalhes, mas o que o Franks prova é exatamente quando você tem essa hipótese de que você tem uma homotopia entre o seu homomorfismo e o anósofo linear, então ele consegue mostrar a existência de um ponto fixo desse operador. Tá? Então, uma vez que aparece esse ponto fixo, aí aparece uma semiconjugação entre o F e o anósofo linear. Tá? Então, você tem essa técnica. A gente não vai usar o teorema, porque é um caso, a gente está num caso um pouquinho mais geral, talvez, mas vai usar essa ideia da técnica. Né? Então, uma vez que você tem uma homotopia entre um homomorfismo do toro e um anósofo linear, então você tem uma semiconjugação entre esses dois caras. Tá? E aí, então, de novo, a gente volta ao exemplo que a gente estava. Né? Então, se a gente faz o t igual a 0, a gente tem um anósofo linear. Se a gente faz o t igual a 1, a gente tem esse homomorfismo não hiperbólico. E aí, essa família FT é exatamente uma homotopia, né? Começando no anósofo linear e indo até essa aplicação não hiperbólica. Tá? Então, as técnicas do Franks provam necessariamente que você tem uma semiconjugação, então, entre F1 e o anósofo linear. Tá? E aí, agora entra, de fato, as técnicas do Lebovic, Jorge Lebovic, matemático uruguaio, que foi, de fato, onde eu aprendi esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo foi num artigo dele no Journal of Differential Equations. O artigo é estabilidade topológica, topological stability and Lyapunov functions, alguma coisa. E aí as técnicas dele são um pouquinho mais complicadas do que eu gostaria de falar por aqui, mas ele analisa umas funções de Lyapunov, umas coisas um pouco
mais analíticas, assim, também são técnicas um pouco de análise, e aí prova que essa semiconjugação que aparece via o Franks, ela é de fato injetiva, tá? E aí aparece uma conjugação, de fato, entre F1 e F0, tá? Bem, se alguém tiver interesse, podemos falar um pouquinho aí no final sobre esse resultado. E aí eu passo as referências aí também desse artigo do Leibovitz, tá? Bem, de fato, o Leibovitz foi um matemático muito importante lá no Uruguai. Ele criou aí uma escola de sistemas dinâmicos muito forte. Eu tive o prazer de visitá-los lá, tanto em Salto quanto em Montevidéu, e Wellington também, né? E a gente tem mantido uma colaboração bem interessante com o pessoal de lá. E é impressionante, assim, eu fiquei um pouco, de certa forma, impressionado com como que a área de sistemas dinâmicos é forte lá no departamento de matemática deles, né? Eles... enfim, tem muitos matemáticos com trabalhos muito importantes e que todos falam com muito carinho do Leibovitz, né? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive na temporada que eu fiquei lá. Então, e eu aprendi muito com ele, com o Leibovitz, mas lendo os artigos, né? Não tive o prazer de conhecê-lo, mas acredito que aprendi com ele também a partir de conversas com os matemáticos do departamento lá agora, né? Trabalhando. Então temos esses exemplos aí, que são exemplos não lineares, não hiperbólicos, mas que são homomorfismos no toro e são topologicamente hiperbólicos, tá? Tá, e aí, bem, uma pergunta então, a gente tem um teorema de classificação de como é a dinâmica hiperbólica no toro, tá? Então, será que tem algum tipo de classificação, como é a dinâmica topologicamente hiperbólica no toro? E a resposta é sim. Esse é um resultado do Hiraide, um matemático japonês. Também tem trabalhos do Leibovitz nessa direção, vou falar deles em alguns minutos. É um pouco confuso, assim, foram trabalhos com técnicas diferentes, mas que aconteceram simultaneamente. Eu lembro que antigamente era um pouco mais complicada a comunicação, né, matemática. Tá, então temos também um teorema de classificação, tá? E acontece a mesma coisa, tá? Então não temos exemplos muito novos de sistemas topologicamente hiperbólicos no toro que não sejam o anósofo linear, tá? Então temos por exemplo, esses exemplos aqui que eu apresentei. Eles são topologicamente hiperbólicos, não são hiperbólicos, né? Mas são conjugados a um hiperbólico, né? Então dinâmica, em termos de dinâmica, não tem diferença, né? Você tem dentro da teoria de sistemas dinâmicos, sistemas conjugados são equivalentes, né? A dinâmica não muda, tá? Então, também não temos exemplos, então esse teorema do Hiraide diz também que, temos uns exemplos aí que não são hiperbólicos, mas em termos de dinâmica, eles não acrescentam muito não tem uma dinâmica muito diferente do caso hiperbólico, né? Tá? Então, esse é o teorema do Hiraide. Eu não vou entrar em detalhes sobre a prova, só acho interessante falar um pouco sobre ele. E aí a pergunta se torna, né? Será que em outras superfícies, por exemplo, tudo bem que estamos falando em TN, mas vamos nos limitar à superfície, será que em outras superfícies a gente consegue exemplos, né, de sistemas topologicamente hiperbólicos? E aí a resposta é não, tá? Então, ou seja, os topologicamente hiperbólicos em superfícies necessariamente têm que estar definidos no toro, tá? E aí isso é por causa dos teoremas de classificação de homomorfismos expansivos em superfícies, tá? E aí também, de novo, entram o Leibovitz e o Hiraide com os resultados da direção, tá? Então,
Tá, então, antes de eu falar dos resultados das expansões de superfícies, é importante observar o seguinte, né? Que, bem, na primeira aula, a gente estava falando em espaços métricos, né? No conceito, num cenário um pouco mais abstrato, talvez. Né? Espaços métricos, espaços de sequências, que a gente vendo o caos acontecer, periodicidade topológica. Tá? Aqui a gente já está em conjuntos que têm uma estrutura muito mais robusta, né? São as superfícies, são o toro, bem a esfera e outras coisas assim. E isso bem, enfim, e tem uma relação bem clara, na verdade, entre a expansividade e a topologia, de certa maneira, do espaço, a expansividade e o espaço que você está, o ambiente. E não é tão difícil de enxergar isso, porque a própria definição de expansividade meio que já diz isso para a gente. Porque se você pega, lembra o que diz a expansividade, né? Se você pega dois pontos diferentes, tá? Então necessariamente a órbita deles tem que se afastar, ou para o futuro ou para o passado, né? Então, pega duas condições iniciais diferentes, olha a órbita deles, então eles têm que se afastar. Tá? Então isso para a gente diz o seguinte, que cada ponto tem um comportamento do espaço tem um comportamento completamente diferente em termos de vista da dinâmica. Tá? Então, se você muda de ponto, você tem um outro comportamento. Se você trocou de ponto, tem um outro comportamento. Então, você tem uma relação aí interessante entre dinâmica e topologia do espaço. Porque cada ponto do espaço, né, ou seja, meio que tem a relação da topologia, cada ponto do espaço tem uma dinâmica diferente. Tá? Que é exatamente o que a expansividade diz. Tá? Então, a expansividade tem de falar, essa é uma das ideias do Leibovitz, é que você tem essa relação bem forte entre expansividade e o espaço que você trabalha, né? Tá? Principalmente no caso de superfícies. Tá? E aí os teoremas dele são os seguintes, né? Primeiro ele prova que não existe nenhum homeomorfismo expansivo em superfície, na esfera, desculpa. Claro que tem expansivo em superfície, né? A gente falou dos anódromos. Não existe nenhum homeomorfismo expansivo na esfera, tá? S2. E aí, de novo, a prova é bem elegante, você precisa de fato um pouquinho da topologia da esfera para mostrar isso, tá? Principalmente o teorema da curva de Jordan, né, você divide curva fechada, né, simples, né, você divide a esfera em duas regiões e coisas do tipo. Você precisa usar então um pouco de topologia para falar um pouco sobre a dinâmica, então você não consegue, exatamente a topologia da esfera não consegue permitir a expansividade, tá? Então, no caso do toro, né, a gente já falou que o Leibovitz e o Hirad também provaram que os homeomorfismos expansivos no toro eles são conjugados aos anódromos lineares. Tá? Então, esses são os exemplos no toro. E se você vai para superfícies mais gerais, com mais buracos, né, ou com gêneros mais altos, os homeomorfismos expansivos eles são conjugados a pseudonódulos. Tá? Bem, isso mais por um pouco de conhecimento assim, do que em detalhes, de fato. Então, os pseudonódulos são parecidos com os anódromos em alguns quesitos, né? Nesses exemplos, por exemplo, no bitoro, né, você consegue fazer exemplos de pseudonódulos expansivos, eles ou seja, você ainda tem, da mesma maneira que o anódromo, você ainda tem aquele par de linhas estáveis e instáveis, tá? Mas eles, você não tem derivada, você não tem espaço aqui com a derivada contraindo ou a derivada expandindo. O que você tem eles chamam de foliações com medidas, e aí você tem essas foliações e medidas nessas foliações que, quando você aplica a dinâmica, a medida cresce ou a medida contrai de maneira hiperbólica. Tá? Então, por isso que eles chamam de pseudonódulos. Eu não vou entrar muito em detalhe, né, nesse caso dos pseudonódulos, exatamente porque não é muito difícil de mostrar que esses pseudonódulos eles não satisfazem a propriedade de sombreamento. Tá? Então sai um pouco do nosso do que a gente pretende trabalhar aqui. Então, tá. E também não é muito difícil de ver, exatamente pelas singularidades que aparecem lá nas foliações, dos pseudonódulos, aí aparece aí essas umas pseudo-órbitas que você não consegue sombrear. Tá? Então, lembra que as pseudo-órbitas são aquelas órbitas que você, quando vai fazer as medições, né, e aí você tem os erros, e aí você não consegue uma órbita de fato que sombreia. Tá?
Então, todas essas técnicas aí do Leibovitz e do Hirard, no final a gente tem, então, uma classificação dos homomorfismos topologicamente hiperbólicos mesmo, não só no toro, mas em todas as superfícies, né? De fato, eles têm que ser... só podem estar definidos no toro, ou em alguma coisa que seja homeomorfa ao toro, né? E tem que ser conjugados aos anósofos lineares, tá? Então, esse é o... seria uma certa classificação dos topologicamente hiperbólicos, tá? Em superfície. Em dimensão mais alta não tem nada feito, é uma pergunta de fato. Seria muito interessante, na verdade, saber criar exemplos novos de topologicamente hiperbólicos em espaços em dimensão mais alta, tá? Não sabemos fazer isso. É isso que tem aí na teoria de resultados. Temos classificações de superfícies, em dimensão mais alta não sabemos. Temos exemplos, né, os anódrofos aí também, outras coisas, mas não temos nenhum tipo de classificação em dimensão mais alta. Temos a classificação, na verdade, do Hirard no toro TN, né, de qualquer dimensão, mas não temos mais exemplos, tá? Leonardo, tenho uma pergunta. Tem alguma coisa a ver aí a orientação da superfície? A classificação é para superfícies orientadas ou também tem... Não, na verdade, as técnicas, tanto do Leibovitz quanto do Hirard, ou seja, aparecem problemas de orientação, mas... não, enfim, a princípio você coloca como hipótese de fato que a superfície é orientada, tá? Para os teoremas, de fato, tá? Mas aparecem problemas de orientação, de fato, dentro dos argumentos deles, porque os conjuntos estáveis e instáveis, né, eles vão provar aí algumas coisas que eles são curvas e já falar um pouquinho mais para frente sobre esse lance das curvas também, estáveis e instáveis, mas você precisa lidar com os problemas de orientação dos estáveis e instáveis. Tá? E eles fazem isso com umas técnicas algébricas bem complicadas, na verdade. Bem, no caso anósofo você tem uma foliação, de fato, né? Você tem um par de foliações, né? Dos estáveis e instáveis, que... bem, você sabe como se comporta, elas... bem, são orientáveis, aí não é complicado de trabalhar, mas quando você vai para o caso topologicamente hiperbólico, você tem esse problema aí de orientabilidade, porque você não tem variedades estáveis e instáveis, então tem que tomar um certo cuidado, tá? Mas, a princípio, para os teoremas, você está supondo que as superfícies são orientáveis, para os teoremas deles, tá? Tá bom? Tá. Tá bom, falei um monte de coisa complicada, vamos voltar a coisa um pouquinho mais simples. Bem, então, vou falar um pouquinho sobre um exemplo que foi a primeira lugar que eu vi, na verdade, eu acredito que tenha sido o primeiro lugar que ele apareceu. Foi no livro do Walters, de teoria ergódica, o Peter Walters, que tem um livro famoso de teoria ergódica. E apareceu esse exemplo como um exemplinho no livro do Walters. E o Walters estava mostrando o que ele queria mostrar, né, com esse exemplo, na verdade, ele queria mostrar que se você parte de um homomorfismo expansivo no toro, né, por exemplo, o anódrofo, né, e aí você pode fazer um pseudanódrofo, né, bitoro, e aí existem maneiras de você fazer um quociente de maneira que o quociente de um homomorfismo expansivo não seja expansivo, tá? Essa que era a ideia do Walters lá, tá? Ou seja, você parte de um homomorfismo expansivo, né, faz algum quociente no espaço e a aplicação que é induzida no quociente não é expansiva. Tá? Então essa foi a primeira ideia do Walters.
Mas aí, enfim, na verdade esse exemplo tem muito mais coisa interessante, e são coisas que não são muito claras, né, um primeiro olhar. Tá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse exemplo. Tá? E de fato esse exemplo tem sido bem importante nos últimos trabalhos meus com o Wellington e também com o pessoal do Uruguai, o Alfonso Artigue e o José Vieites. Ou seja, um bom entendimento desse exemplo fez com que a gente pudesse fazer aí algumas teorias talvez interessantes. Tá? Então, esse exemplo é o que a gente chama de pseudoanósofo na esfera. De fato, ele não é um pseudoanósofo como a definição usual de pseudoanósofo, como eu estava falando antes, mas com foliações, né, e com medidas e tal. Mas, enfim, esse é o nome que a gente vai trabalhar. E a ideia, então, ou seja, a gente vai partir de uma aplicação no toro, tá? E vai fazer um quociente pela aplicação antípoda, né? Então, ou seja, a gente vai fazer uma relação de equivalência no toro, que você vai relacionar um ponto com o ponto antípoda dele. Então, você parte de um ponto qualquer, pega o ponto antípoda. A antípoda é exatamente você pega menos nas coordenadas, né? Tá? Então, você pega um ponto aqui, relaciona com o ponto antípoda dele, tá? Então, você está fazendo uma classe de equivalência, né? De novo, né? Um ponto, agora as classes têm só 2 pontos, né? Tá? Lembra, né? A gente primeiro estava no R2, tá? E aí você tinha uma relação de equivalência para ir para o toro, que é a relação de somar 2 coordenadas inteiras, tá? Então, a classe de equivalência vão ser pontos infinitos espalhados pelo plano, né? Todos obtidos a partir de um certo ponto por somas de coordenadas inteiras, tá? Então, essa é a classe de um ponto que vai para o toro. E aí, quando você vai para a esfera, você vai agora quocientar pontos antípodas, tá? Então, ponto X, você vai relacionar com o ponto antípoda dele, tá? Eu quero tentar dar uma explicaçãozinha, mais ou menos, aqui, né? Por que você, de fato, quando faz esse quociente do toro com a aplicação antípoda, por que isso aqui é a esfera, tá? Tá, e de novo a gente lembra um pouquinho, né? Você tem a relação de equivalência do toro, que identifica o lado esquerdo desse quadrado com o lado direito, e né, você tem um cilindro, e aí identifica também o lado de cima do quadrado com o lado de baixo, e aí você fecha na rosquinha do toro, tá? Tá, e agora você tem essa outra relação de equivalência, que é identificar pontos antípodas, tá? Então você vê que todo esse quadrado aqui, o primeiro quadrante, né, desse quadrado, ele vai estar identificado com esse quadrado de baixo aqui, que seria o terceiro quadrante, né? Porque os pontos daqui estão identificados com o ponto antípoda que estão desse lado, tá? E a mesma coisa acontece com esse quadrado aqui da direita embaixo, que seria o quarto quadrante, sei lá. E aí ele está identificado com esse de cima da esquerda, que seria o segundo quadrante, né? Porque os pontos são antípodas aqui de um quadrado para o outro. Tá? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai se restringir a esses 2 quadrados aqui da direita, porque, de fato, os pontos daqui também estão... os pontos do lado esquerdo, na verdade, têm representantes nesse quadrado do lado direito, tá? Então, uma vez que você está nesses 2 quadrados, você observa o seguinte, de novo, você observa que a parte de cima, né, desse quadrado está relacionada com a parte de baixo desse quadrado pela relação de equivalência do toro, certo? Então, você tem esses 2 quadrados formam um cilindro, assim, tá? Então, quando fecha, né, esses 2 quadrados se fecham assim num cilindro, tá? E aí você observa que, bem, essa linha aqui, esse pedaço aqui, né, esse segmento, também está relacionado com esse segmento de baixo pela aplicação antípoda. Certo? Os pontos daqui de cima têm um ponto antípoda aqui embaixo e eles estão relacionados pela aplicação antípoda. Tá? Então, quer dizer que você tem o seu cilindro e esse pedaço aqui do cilindro, na verdade, ele está fechado, porque a parte de cima dele está relacionada com a parte de baixo pela aplicação antípoda agora. Né? Então, você tem um cilindro que aqui está fechado. Né? Então, abriu aqui. Esse outro lado do cilindro também vai estar fechado porque esse lado aqui, esse segmento
ele é relacionado com esse segmento aqui pela aplicação antípoda, certo? E esse segmento é relacionado com esse segmento pela aplicação do tórax, pela relação do tórax, tá? Então, no final, você tem que esse segmento de cima é relacionado com esse segmento de baixo, tá? Da mesma maneira desse lado, né? Quando você faz os dois quocientes, tá? Então, você tem, de fato, você não tem mais um cilindro, né? Você tem o cilindro dessa primeira identificação de cima com embaixo, né? Aí o seu cilindro fechou o lado de cá, porque a parte de cima... Peraí, o que aconteceu aqui? Tá. A parte de cima vai estar relacionada com a parte de baixo, né? E aqui do outro lado também a mesma coisa, fecha. Você tem como se fosse um pacotinho, assim, né? Um cilindro com os lados fechados, assim, tá? E aí, topologicamente, isso é uma esfera, porque você tem uma superfície fechada, conexa, sem bordo, compacta, que fecha o espaço em duas regiões, tá? Então, normalmente essa é a ideia, tá? De que como você parte do toro, faz um quociente pela equação antípoda, você tem a esfera. Então, tá. E aí, então, a gente parte do anógrafo linear, daquele exemplo que a gente tinha lá, né? Tá? Então, começa lá com a sua matriz 2x2, hiperbólica, coeficientes inteiros, determinante 1, o anógrafo linear, e agora esse cara, ele vai, como ele é linear, né, ele vai induzir, ele já induziu uma aplicação no tórax, agora ele vai induzir uma aplicação na esfera. Tá? E o que a gente tem que checar, de fato, para mostrar que ele induz uma aplicação na esfera, quer dizer, se você pega dois representantes de uma classe de equivalência, lembra que os representantes são x e o menos x, né? Que são dois pontos antípodas. Então, a imagem também são pontos antípodas, são dois representantes da mesma classe de equivalência. Né? Tá? Então, você pega x e menos x e aplica a matriz A, né? Vai levar no A de x e no menos A de x. Então, são pontos antípodas também, de fato. Tá? Exatamente a linearidade da aplicação. Então, de fato, você induz, né? O seu anógrafo linear induz uma aplicação na esfera. E aí, bem, aí você tem um certo problema aí, né? Aparecem essas singularidades, já vou mostrar no desenho como elas funcionam, tá? Aquelas linhas estáveis e instáveis do anógrafo, quando você manda para o toro, elas ficam meio complicadas, mas quando você manda para a esfera, elas se curvam de maneira interessante, né? E o que o Walters observa de fato é que essa aplicação que apareceu na esfera não é expansiva, tá? Não é um homeomorfismo expansivo. Isso foi o que o Walters observou. E bem, aqui tem o desenhozinho de como fica como fica, né, o pseudanógrafo, tá? Você parte aqui do seu anógrafo linear, com a direção instável e a direção estável. Você tem esse ponto fixo aqui hiperbólico. E esse ponto fixo é mandado também num ponto fixo. Aqui você está aplicando o quociente pela aplicação antípoda, né? Tá? Então, toda essa linha instável aqui, começando aqui desse ponto fixo e indo para o futuro, ela é identificada com o ponto antípoda com esse outro pedaço dessa linha instável. Tá? Então, toda essa reta instável, quando você faz o quociente pela aplicação antípoda, ela vai se transformar numa semi-reta instável, né? Ela começa no ponto, né? A reta inteira se colapsou, né? Numa semi-reta. Tá? Então, essa reta instável se colapsou nessa semi-reta instável aqui, tá bom? E a mesma coisa com a reta estável, né? Toda essa reta estável também vai se colapsar pelos pontos antípodas, né? Numa semi-reta estável. Tá bom? Então, aparecem isso que a gente chama das espinhas estáveis e instáveis do pseudanógrafo, tá? E aí, todos os outros pontos, o que acontece com os outros pontos? Nos outros pontos, os conjuntos estáveis e instáveis, eles são nada mais do que translações dessa reta, né? Dessas retas, tá? Então, se você pega um outro ponto por aqui, qualquer, o instável dele está paralelo a essa reta é U, o estável dele está paralelo a essa reta é S, só que passando por ele, tá? E aí, bem, esse instável que passa por aqui, na hora que você faz na hora que essa reta vem aqui, né, e bate nesse ponto, como você tem quociente pela antípoda, na verdade ela está aqui embaixo e ela continua por aqui, né? Tá?
Então, acontece que as curvas instáveis, elas se curvam aqui ao redor dessa linha instável. Exatamente, ela vem por aqui e aí se curva para cá, tá bom? Então, é isso que acontece com as curvas instáveis. Tá? É a mesma coisa com as curvas estáveis, né? Elas vêm por aqui e aí passam para cá. Tá? Então, as curvas estáveis também se curvam ao redor dessa espinha. Tá? E aí, né? Aí você já... Esses dois pontos aqui, né? Isso acontece tão próximo quanto você queira do ponto fixo, né? Porque você tem as linhas aqui paralelas tão próximo quanto você queira do ponto fixo também. Né? E aí, esses dois pontos aqui são dois pontos que estão na interseção, que estão naquele conjunto, né? No estável local intersectado com o instável local. Tá? E é exatamente a definição de expansividade, né? Como é que é a expansividade? A expansividade quer dizer que em qualquer ponto, o estável local desse ponto, intersectado com o instável local desse ponto, é só o próprio ponto X. Né? Então, esse ponto aqui tem uma outra interseção, além dele, como estável local com instável local. Né? Esse e esse. Tá bom? E aí você não é expansivo. Então, esse é... Tem pergunta? Esse exemplo, ele é sensível? Peraí. Quem está perguntando? Maiara. Maiara está perguntando. Olha só. Sim, claro, eu vou falar daqui a pouco. Tá bom. Obrigada. Tá. Não, tá. Não, isso vai estar lá no nosso artigo, pô. Mas é assim. Daqui a pouco eu vou. Vai ficar mais claro por que é. Mas é assim. Tá, até o final vai estar claro isso, tá? Por que é? Tá, então esse é o Pseudonosov. Bem, uma figurinha talvez um pouquinho mais... um pouquinho mais de linhas do que aquela ali, né? Aquela só tem três linhas, sei lá, alguma coisa assim. Aqui, de fato, você aparece em todas essas linhas, né? Instáveis e estáveis do Pseudonosov. Todas não, né? Tem infinitas, de fato, né? Mas uma propriedade que a gente vai ver que vai ser importante é que no caso Anosov, os estáveis e instáveis locais, eles são curvas, tá? São aquelas linhas, né? São aquelas retinhas, né? Estáveis e instáveis locais. Tá? Agora, no caso desse exemplo, aí os estáveis locais vão ser muito piores, tá? Não vão ser só curvas, eles vão ser... você tem várias curvinhas aqui diferentes. De fato, você vai ter um cantor de curvas diferentes no mesmo estável local. Várias curvas diferentes. Todas essas curvinhas aqui, ó, várias delas, vão estar no mesmo conjunto estável local. E a mesma coisa para cá. Né? Várias dessas curvinhas aqui vão estar no mesmo conjunto instável local. Tá? Ou seja, muito longe de ser curvas, os estáveis e os instáveis locais eles não vão ser nem localmente conexos. Tá? Você vai ter um limite de curvas acumulando numa outra curva, todas no mesmo estável local. Então, tá. Esse desenho, daqui a pouco a gente volta para ele de novo, né? Mas vamos argumentar isso, né? Por que não é, tá? Então, ou seja, você tem aqui por exemplo, supõe primeiro que esse ponto aqui é um ponto periódico, tá? Então, você tem um ponto P e aí tem um iterado dele que volta nele mesmo, né? Tá? Isso de fato acontece, tá? Porque você tem lá os pontos periódicos do Anosov, que são densos, e aí quando você faz o quociente pela aplicação antípoda, todos que são periódicos continuam sendo periódicos, porque você só identificou dois pontos, né? Então, uma órbita infinita, ela vai continuar sendo infinita, tá bom? Tá, e as periódicos finitos vão continuar sendo finitos, tá? Isso que, na verdade, que é o mais importante. Então, se esse cara é periódico, o que acontece aqui? Bem, você pega essa segunda interseção que aparece aqui, né? O autor falou que, de fato, esse cara não é expansivo, né? Esses dois pontos estão na mesma bola dinâmica, tá?
Mas aí o que acontece com esse ponto, x1 aqui? Ele está no estável desse ponto periódico, tá? Então, se você itera ele n vezes para o futuro, né? Lembra que o Wellington falou aí que uma propriedade, né, interessante dos topologicamente hiperbólicos é que os estáveis locais estão contidos nos estáveis, né? Então, quando você itera, ele não só fica perto, mas eles também convergem um para o outro. Né? Tá? Então, quando você pega esse x1, aí você itera esse cara para o futuro, tá? E também para o passado, tá? Então, toda a órbita do x1 também vai estar no estável e no instável local desse ponto periódico. Não a órbita, né, mas a Fn órbita, né? A órbita, porque você demora n tempo, n iterados para voltar no P, né? Então, você pega o x1 e itera ele n vezes. Então, ele também vai e chega aqui mais perto, tá? Aí você itera de novo, né? Ele vai e chega aqui mais perto. E aí você vai iterando esse N1, né? Até ele vai chegando cada vez mais perto do ponto P, do ponto periódico, tá? Então, a órbita do x1 quando você itera pela F na N, né? Ela está sempre contida aqui dentro desse contínuo estável e vai convergir para o ponto periódico P, tá? É a mesma coisa para o passado, porque o x1 está no instável desse ponto periódico. Então, também a órbita dele vai ficar toda contida nesse contínuo instável, a Fn órbita dele, para o passado, e vai se acumular nesse ponto periódico aqui, tá? Bem, e além disso, então, todos os contínuos, ou seja, para cada ponto, né, pega o iterado passado do x1 que está aqui, né, o iterado passado do x1 também está contido no estável, isso que talvez não seja tão claro, mas também está contido no estável do ponto periódico, né? Então, não só esse iterado passado, como também, porque o P é periódico, como também os seus contínuos estáveis, tá? Então, você tem esse arco aqui, que está no estável local do ponto periódico, tá? Aí você pega o iterado passado do x1, tá por aqui. Aí você tem um outro arco que também vai estar no estável local desse ponto periódico, tá? E aí você pega um outro iterado passado do x1. Aí você vai ter um outro arco diferente, que também vai dar a volta aqui, mas que também vai estar no estável local do ponto periódico, tá? E todos os iterados passados do x1 e os seus respectivos arcos estáveis aqui, né, também vão estar no estável local desse ponto periódico. Tá bom? Ou seja, o estável local desse ponto periódico aqui, ele contém vários arcos diferentes, né? Vários contínuos diferentes. Tem esse arco, tem outros arcos. E, de fato, vão ter arcos que acumulam nele mesmo, tá? Que os iterados passados do x1 vão acumular nele. Então, cada um desses arcos vão acumular nele. E aí, o estável local desse ponto não vai ser localmente conexo. Tá? Você vai ter vários arcos diferentes acumulando num outro arco. Todos esses diferentes arcos dentro do estável local. Tá? Isso se o ponto for periódico. Tá? E se o ponto não for periódico, em vez disso ele for um ponto transitivo, aí fica até mais complicada a situação. Ou seja, você pega... Suponha que você tem um ponto P, agora, não que ele seja periódico aqui, mas que ele seja transitivo, quer dizer que a órbita futura dele é densa. Tá? No espaço. E agora o ponto P não precisa nem estar lá perto, tá? Ele pode estar longe. De fato, lembra que você tem um residual de pontos transitivos, então quer dizer que um residual de pontos da esfera vai acontecer isso que eu vou falar agora aqui, tá? Tá? Então você pega esse seu ponto transitivo P e aí você olha o arco instável dele que aparece aqui. Tá? Tá. E aí você pega, como a órbita futura dele é densa, você pega o iterado futuro, que ele entra aqui nessa região perto dessa singularidade do pseudonósico que aparece. Tá? Pega o P, itera, uma hora ele entra aqui, né? Porque a órbita futura dele é densa. Nessa hora que ele entrou aqui, você pega esse segundo ponto que aparece, de interseção do contínuo instável com o contínuo estável, né? O x1. Agora você itera tudo isso para trás, tá? Então você vem e volta pela órbita do P até chegar aqui, e aí pega o x1 e volta pela órbita do x1 até chegar aqui nesse ponto P1. Tá, então então duas coisas. Primeiro, o x1 está no contínuo estável desse ponto F na N de P, né? Então, para o futuro, eles vão continuar perto e, de fato, vão se aproximar, tá? Só que o x1, além disso, ele está no contínuo instável desse cara. Vai dar um barulhinho.
o x1 está no contínuo instável desse cara. Então, quer dizer que no passado eles também ficam próximos. Então, quer dizer que se você itera esses dois caras para trás, né, então o P1 vai estar de fato no contínuo instável do P, tá? Mas mais do que isso, o P1 vai estar no conjunto estável do P. Porque nesse tempo aqui do meio eles ficam próximos, porque esses dois caras estão no mesmo contínuo instável, então se olham para trás eles ficam próximos. Quer dizer que esses dois caras aqui, se você vai para frente, eles ficam próximos até chegar aqui, e depois no futuro eles continuam próximos porque eles estão no mesmo contínuo estável. Tá? Então quer dizer que o P e o P1 estão no mesmo conjunto estável local. Tá? E aí, bem, aí você pode pegar o contínuo estável local do ponto P, né? O contínuo estável local do ponto P1 são dois contínuos diferentes, tá? Aí, bem, aí você repete o argumento, só que agora não só para o P, mas para o P1 também, tá? Então, sei lá, por exemplo, pega metade da distância entre eles, tá? Diminui um pouco o que você quer, né, de estável local, e aí vai de novo lá para o P, só que não chega, não nesse cara, vai chegar um cara mais no futuro ainda, mais pertinho lá da singularidade, tá? Aí vai pegar, de novo, o mesmo argumento, né? Pega o outro cara que intersecta aqui, tá? Que seria um x2, sei lá, e aí traz de volta para cá. Vai aparecer um outro cara mais pertinho do que o P1, não mais o P1, um outro cara mais pertinho no P, que também vai estar no estável local do P, e aí vai aparecer um outro arco, um outro contínuo aqui, que vai estar no estável local do P. E você pode fazer a mesma coisa para o P1, e aí você vai continuando esse argumento, né? Tá? E aí vai aparecer um conjunto de Cantor aqui, de arcos diferentes, né? Todos esses arcos no mesmo estável local, tá bom? Então, bem, é isso que acontece. Então, os estáveis locais, eles não são localmente conexos, tá? No caso dos pontos periódicos, você tem uma quantidade inumerável diferente aqui de contínuos estáveis locais aqui que aparecem. Aqui, no caso de pontos transitivos, você tem um conjunto de Cantor de contínuos diferentes no mesmo estável local, todos em contínuos diferentes. Tá? Então, os estáveis locais são bem mais complicados, tá? Nesse caso. Tá? E aí você observa que a bola dinâmica desse ponto P, lembra, a bola dinâmica é a interseção do estável local com o instável local do P. Né? Ela vai conter um conjunto de Cantor aqui, né? Que é cada uma das interseções desses contínuos, cada um desses pontos P1 que vão aparecer quando a gente fizer esses argumentos. Tá? Então, está bem longe de ser expansivo, na verdade. Né? O Altruist observaram que, de fato, tem dois pontos na mesma bola dinâmica. Né? Tá bom. Mas aí, a gente está observando aqui que, na verdade, não necessariamente apenas dois pontos, mas você tem um conjunto de Cantor de interseção do estável local com o instável local. Tá? É bem mais complicado aí do que expansividade. Tá? Depois a gente vai voltar mais para isso nas próximas aulas, sobre esses cantos nas bolas dinâmicas e tal. Tá, então essas são coisas que o pseudonósofo, propriedades importantes do pseudonósofo. Bem, a mesma coisa acontece com os instáveis, né? Tá? Então isso foi com o estável local do ponto P, né? A mesma coisa vai acontecer com o instável local do ponto P, tá? Também vai ser complicado, exatamente como nessa figura, tá? Então todas essas linhazinhas aqui vão estar no mesmo estável local, e também todas essas linhazinhas aqui vão estar no mesmo estável local, tá? Várias dessas linhazinhas, na verdade. Então, situação um pouquinho diferente. E aí, só para fixar a notação, né? Essa notação que a gente vai usar daqui para frente é que esse aqui é o estável local, né? O conjunto estável local do ponto X. E esse aqui é o que a gente chama de contínuo estável local do ponto X, que é exatamente a componente conexa desse conjunto do estável local que contém o X. Né? Aí observa que nesse caso aqui do pseudonósofo, né, você tem vários componentes conexas diferentes no mesmo estável local, né? Mas esse cara aqui é só que contém o ponto X, né? Então, o ponto P aqui, por exemplo, você vai ter uma curva estável, um contínuo estável local, você tem um Cantor de arcos diferentes, todos em componentes conexas diferentes, mas o contínuo estável local é o que contém o ponto X, tá? Ponto P. Então,
E aí uma propriedade, de fato, na verdade, propriedades importantes que a gente vai provar é que o pseudonômio na esfera, esse exemplo de A, né? Ele não é expansivo, ele tem esses cântaros esquisitos na mesma bola dinâmica, mas ele é o que a gente chama de continuum wise expansivo. Eu já vou definir, e mais ainda a gente vai provar que ele satisfaz a propriedade de sombreamento. Igual lá no caso topologicamente hiperbólico, mas claro, sem expansividade. Tá? Agora a gente, ou seja, esse é um exemplo, esse seria um modelo de homeomorfismo, então, continuum wise expansivo, que satisfaz a propriedade de sombreamento. Tá? Muitas vezes a gente vai chamar de CW expansivo só, em vez de falar assim, continuum wise expansivo. Tá? Mas essa é uma definição que foi feita pelo Cato. No jornal do Canadá. E é parecida, né, assim, com a definição de expansividade. Da mesma maneira, vai existir uma constante universal aqui que não depende de nada, só do sistema. Lembra, a expansividade diz que se você pega dois pontos diferentes, então necessariamente uma hora eles crescem. Ou para o futuro ou para o passado, né? Tá. Mas uma hora eles crescem. Aqui não é isso, né? Aqui ou seja, se você pega um contínuo de pontos diferentes, lembra que o contínuo é um compacto conexo, né? Tá? Então, se você pega todo um contínuo de pontos diferentes, então, aí você olha a órbita desse contínuo, né? Tá? Você vai iterando ele, né? Então, são vários, é um contínuo aqui, né? Você vai iterando ele para o futuro, para o passado. Alguma hora o diâmetro dele cresce, tá? É isso que diz a CW expansividade. Se você for botar numa linguagem parecida, né, a expansividade fala que se você tem um conjunto de dois pontos, então existe algum iterado que esse conjunto, o diâmetro dele cresce. Né? É isso que diz a expansividade. Aqui a gente diz que se a gente tem um conjunto que é compacto, conexo e não trivial, quer dizer que não é só um ponto, né? Se você tem um contínuo, tá? Se você itera, olha a órbita dele, alguma hora o diâmetro cresce. E aí, bem, isso é equivalente, né, de fato, à bola dinâmica do ponto X ser um conjunto totalmente desconexo. Tá? Qualquer ponto. Isso é porque exatamente a bola dinâmica, lembra, o que é esse conjunto aqui? É exatamente o conjunto dos pontos que segue a órbita do X para o futuro e segue a órbita do X também para o passado. Né? Tá? A órbita do X para o futuro e para o passado. Então, com CW expansividade, quer dizer que seja todo contínuo não trivial tem que crescer, ou para o futuro ou para o passado. Quer dizer que nenhum contínuo pode estar nesse conjunto aqui, né? Que esse é o conjunto dos pontos que ficam sempre próximos. Tá? Nenhum contínuo, ou seja, esse conjunto não contém nenhum contínuo. Então, por definição, isso quer dizer que ele é totalmente desconexo. Né? Tá? Quer dizer que a componente conexa de qualquer ponto é só o próprio ponto. Tá, então, isso é o que a gente chama de CW expansividade. Tá, então, o que a gente vai mostrar, então, de fato, vou dizer como que funciona, na verdade, é que o pseudonômio da esfera ele é CW expansivo. E aí a ideia, na verdade, são ideias um pouco mais gerais, tá? Que valem situações um pouco mais gerais, mas que se aplicam aqui a esse exemplo, tá? Da maneira que a gente fez na primeira parte, né, as técnicas do Franks lá a gente pode usar naquela família de técnicas de um teorema um pouco mais geral, mas que você pode usar ali naquela família de homeomorfismo de Eutório. Então aqui a gente tem, né, se a gente tem um homeomorfismo de um espaço métrico X dele mesmo, um outro homeomorfismo G de um espaço métrico Y dele mesmo, e você tem uma aplicação π que vai de X para Y, se o F, esse cara de cima, né, ele satisfaz a propriedade de sombreamento, aí a pergunta é, será que o G também satisfaz? A resposta em geral é não, mas se essa aplicação π, se ela for um homeomorfismo, aí beleza, a gente já falou, isso aqui é uma conjugação, tá? E aí a gente já falou que o sombreamento ele é invariante por conjugação. Mas tem casos com menos hipóteses, né, sobre essa aplicação π, onde a função G ainda vai ter a propriedade de sombreamento,
e é exatamente essa proposição aqui, esse item aqui, que é que se essa aplicação π for uma aplicação aberta, e o que é uma aplicação aberta? É uma aplicação que pega um conjunto aberto e leva num conjunto aberto. Tá? Lembra que continuidade é equivalente à imagem inversa de um aberto é aberto. Né? Tá? Então, só que a aplicação π, não, claro, se ela for um homeomorfismo, obviamente ela é uma aplicação aberta, quer dizer que a inversa dela é uma aplicação contínua, né? Então quer dizer que ela é uma aplicação aberta. Tá? Mas em geral, a aplicação π não precisa ser um homeomorfismo. Tá? E exatamente a aplicação π do pseudonôgrafo da esfera, né? Ela vai pegar dois pontos e colapsa num ponto só, dois pontos antípodas, né? E colapsa num ponto só. É uma aplicação que pega dois pontos e leva em um ponto, e ela é uma aplicação aberta. Tá? É bem fácil de checar. Você pega um aberto, como se colapsa só dois pontos, você vai ter de fato uma aplicação aberta. E aí, então, como o anógrafo tem a propriedade de sombreamento, tá? E a aplicação do pseudonógrafo, ela é uma aplicação aberta, o quociente do pseudonógrafo, tá? Então, o pseudonógrafo vai ter a propriedade de sombreamento também. Tá? Então, é isso. E uma situação parecida acontece com a CW expansividade. Tá? Se você tem um homeomorfismo F, ele é CW expansivo. Então, como garantir que o G é CW expansivo? De novo, se você supõe que a aplicação π é uma aplicação aberta, e você tem essa propriedade adicional, né, que a imagem inversa de qualquer ponto é totalmente desconexo, quer dizer que não contém nenhum contínuo, pega um ponto, aí olha como é a imagem inversa dele. Né? Aí, se ele for totalmente desconexo, então o G aqui embaixo também vai ser CW expansivo. Tá? É bem fácil ver isso, né? Porque se você tem um contínuo aqui numa bola dinâmica, quer dizer, se as bolas dinâmicas aqui em cima, né, não podem conter contínuos, quer dizer que o F é CW expansivo, né, aí as bolas dinâmicas aqui embaixo também não vão poder ter contínuos, né, porque senão você levaria, né, enfim, pela imagem inversa, aí você conseguiria contínuos aqui. Tem que fazer umas continhas com detalhes, mas essa hipótese ela é claramente satisfeita no caso do pseudonógrafo, porque a imagem inversa de qualquer ponto na esfera são só dois pontos no tórax, né? Tá? Ela é uma aplicação 2:1, né? Tá? Então, dois pontos, um conjunto de dois pontos obviamente totalmente desconexo, tá? Então você tem expansividade de fato aqui da F, né? No tórax, e você tem uma aplicação aberta com essa propriedade 2:1, tá? E então aqui embaixo o seu pseudonógrafo da esfera vai ser CW expansivo, tá? Bem, se você quer ver a prova desses fatos com detalhes, vocês procuram o artigo do Maurício Artigar, Alfonso Artigue e José Vieitas. Foi lá que eles provam esses detalhes. Tá? Tá, então, de fato, o pseudonógrafo da esfera o nome do artigo são novos exemplos de homeomorfismos CW expansivos. Tá? Tá, e aí isso prova que o pseudonógrafo da esfera, de fato, ele é CW expansivo, satisfaz a propriedade de sombreamento. Tá bom? Então, uma pergunta que aparece aí, como entender melhor, né, como são esses homeomorfismos que são CW expansivos e satisfazem a propriedade de sombreamento. Bem, o primeiro, e aí, claro, né, relacionar entender como são os estáveis locais e os instáveis locais desses sistemas, tá? Então, o primeiro resultado, que é do Cato, na verdade, é exatamente aquele resultado que eu falei bem na primeira aula, né, que a expansividade num contínuo de piano implica a sensibilidade, as condições iniciais. Né? Lembra que tinha aquela diferença, né? A sensibilidade existe um ponto que, quando você itera para o futuro, necessariamente eles se afastam. A expansividade fala que quaisquer dois pontos, que é muito mais forte, se afastam, mas você não sabe se é para o futuro ou para o passado. Né? Tá? E aí a gente usou a expansividade para provar a sensibilidade para o futuro. Tá?
usando a existência de contínuos estáveis e instáveis locais, né? Então, uma vez, se você tem, em qualquer ponto, você tem um contínuo instável local, né? Então, ele tem que ser sensível, e ele é expansivo, ou CW expansivo, né? Então, ele tem que ser sensível, tá? É isso que a gente falou, né? Se ele é expansivo, tem um contínuo instável local, então ele tem que ser sensível, porque se ele não fosse sensível, que tivesse uma bola no estável local, essa bola, quando intersectada com esse contínuo instável, vai ser são vários pontos que estão na mesma bola dinâmica e contradiz a expansividade, tá? Então, o que o Cato faz aqui? De fato, ele prova isso, tá? A existência de contínuos estáveis locais em todos os pontos, tá bom? E também de contínuos instáveis locais, tá? Então, se você pega um homomorfismo CW expansivo, e esse C é a constante de CW expansividade aí, tá? E o espaço for um contínuo de piano, quer dizer que ele é compacto, conexo, localmente conexo. São coisas um pouco técnicas, né? Mas, enfim, aí a gente vai conseguir uma constante delta que limita o diâmetro das componentes conexas do ponto por baixo, né? Limita por baixo o diâmetro das componentes conexas dos estáveis locais do ponto X, ou seja, dos contínuos estáveis locais. Então, quer dizer que em todo ponto do espaço existe um contínuo estável local e um contínuo instável local que tem diâmetro maior que delta. Tá bom? Então, eu vou dar, pelo menos dizer quais são os principais passos aí da prova do Cato. E esse primeiro é, de fato, uma das principais ferramentas da CW expansividade. É a existência de uma constante delta, que vai ser exatamente esse delta que a gente fala que existe aqui, né? Se você parte de um contínuo que tem diâmetro menor que delta e por algum motivo, né, você tem algum iterado que ele fica com diâmetro maior que C, que é a constante de sensibilidade, tá? Então ele nunca volta a ficar com diâmetro menor que delta, tá? É isso que diz esse passo, zero expansividade. Então você tem um contínuo pequenininho, tá? E aí você vai iterando ele. Aí ele vai, cresce, depois você itera, ele volta e diminui, tá? Então, o Cato prova que isso não pode acontecer nos homomorfismos CW expansivos. Tá bom? Ou seja, com tamanhos arbitrariamente pequenos, né? Imagina que você pega um contínuo pequenininho aqui, vai, itera, ele cresce, vai iterando, ele diminui de novo esse pequenininho, né? E aí você faz para isso com tamanhos arbitrariamente pequenos, né? Tem um cara menorzinho ainda, que você vai, itera, fica maior que a constante de expansividade, aí diminui, itera, vai diminuindo, aí fica pequenininho de novo, tá? Aí, se isso acontece, né, aí esses contínuos grandes que vão aparecendo aqui, né, ou seja, para cada tamanhozinho que você quer desse pequenininho aqui, vai ter um contínuo grande aqui no meio, né, e aí você pega o limite de todos esses contínuos, né, o limite na topologia de Hauser, essa ideia, esse limite, ele vai ficar na bola dinâmica, na mesma bola dinâmica, tá? Ele fica para sempre, né? Com um diâmetro pequeno, tá? Essa é a ideia, mais ou menos. Tem que acertar os detalhes. E por que ele fica para sempre? Porque como esses caras estão com tamanho cada vez menor, eles demoram cada vez mais tempo para crescer, né? Então, eles vão ficando cada vez menor. Então, no limite, o cara vai ficar para sempre. A menos de você diminuir, né? Porque eles vão ter tamanho C, né? Mas aí você diminui um pouco, maior que C, né? Que é constante. Mas você diminui um pouco até ele ter o tamanho C. Ou um pouquinho menor até, e aí de fato esse cara vai ficar pequeno, tá? Então, essa é a ideia desse passo, tá? Então, existe uma constante delta, e isso a CW expansividade é bem importante para isso. Se você pega um contínuo pequeno, tamanho delta, e ele cresce tamanho C, então ele nunca volta a ficar pequeno de novo, tamanho delta, então ele sempre tem que ficar grande, tá? Essa que é a moral da história. Então, o cara é pequeno, se ele cresce, ele vai continuar grande, tá? Então, esse é o primeiro passo importante aí para a prova da existência dos contínuos. O segundo passo é que em qualquer ponto do espaço você sempre consegue um conjunto de Cantor que contém esse ponto, né? Tal que a F, quando você restringe a F a esse conjunto de Cantor, ela expande ou para o futuro ou para o passado, tá? Nesse conjunto de Cantor. Cada dos pontos que você pega nesse conjunto, eles vão crescer, se afastar no futuro, né?
ou quaisquer dos pontos desse conjunto vão se afastar para o passado. Tá? Ou seja, ou ela é positivamente expansiva ou ela é negativamente expansiva. Tá? Que talvez valha a pena umas palavrinhas também por que existe isso. Tá? O argumento é assim. Ou seja, pega um contínuo, pega um ponto x qualquer, pega um contínuo nesse cara, e aí itera ele até ele crescer. Tá? Lembra que os contínuos crescem. Pode ser que cresça para o passado? Tá, se crescer para o passado, você faz o argumento ao contrário. Tá? Então, pega esse contínuo e pega o momento que ele cresce. Tá? Então, beleza, ele cresceu aqui. Então, ele cresceu mais que o C, né? As classes a gente pega o delta menor que C sobre 3, ou coisa assim. Você pode dividir esse cara grande em 3 contínuos aqui. Tá? Divide em 3 contínuos. E aí você pode pegar, né, uma parte de cima aqui que seria... ou seja, você pode dividir, né, esse contínuo, na verdade, em 2 contínuos menores que estão afastados. Né? Esse cara grande, você divide ele em 2 contínuos menores que tem um espaço aqui entre eles no meio. Tá? Isso é importante. E agora você repete esse argumento para esses 2 contínuos aqui. Tá? Esses 2 contínuos, lembra que esse cara, se ele cresceu, ele não vai voltar a diminuir. Né? Então, ele continua. A mesma coisa vai acontecer com esses caras aqui. Eles vão crescer para o futuro. Tá? Tanto esse quanto esse vão crescer. E aí você faz de novo. Né? Pega esse cara e divide em 2 pedaços afastados. Aqui embaixo também, 2 pedaços afastados. E aí você vai repetindo esse argumento para o futuro, quando você quiser. E aí pega cada um desses pedacinhos e traz aqui pela imagem inversa para chegar no x. Tá? E aí você observa que isso vai dar um conjunto de Cantor, não é difícil de ver isso. E aí você tem uma certa decodificação aí desses caras, porque, ou seja, em cada passo você tem uma opção, né? Ou ele está no de cima ou no de baixo. Né? Então você pode associar, igual o Wellington fez na ferradura, ou 0 ou 1. Né? Tá? Então você associa um ponto dessa interseção toda que você pegou, você associa uma sequência. Né? Se ele está no 1, então ele está nesse de cima. Se ele está no 0, ele está no de baixo. E aí ele vai. Tá? E aí, a cada sequência dessa, na verdade, é associada... Se for associada só a um ponto, aí você tem um conjunto de Cantor aqui. Tá? E, de fato, eles são positivamente expansivos. Se você pega 2 sequências diferentes, em alguma hora eles têm que se separar, né? Tá? Em conjuntos diferentes desses que você pegou. Né? Tá? Tá? Então, tá. E aí, se você tem dois pontos associados à mesma sequência, se tem um contínuo, na verdade, associado à mesma sequência, aí você faz o argumento para trás. Tá? Aí vai aparecer um Cantor, mesmo argumento, vai aparecer um Cantor que positivamente, negativamente expansivo. Tá? Tá? Tá, então, esse é o argumento um pouco da existência desse Cantor. E aí, a última ideia é que existe se você tem N elementos, né, então pelo menos 2 deles tem que estar delta próximos. Né? E a compacidade, né? O espaço ele é limitado, né? Então se você vai preenchendo o espaço com vários pontos, né, sempre da cada dos pontos, aí, né? E aí alguma hora 2 deles tem que estar próximos. Tá? Não tem nada a ver com a cidade de expansividade, assim, mas é uma ideia importante. E aí, enfim, com essas 3 coisas, como é que você prova de fato a existência dos contínuos estáveis? Pega o ponto x, olha a órbita futura dele, tá? E aí olha esse Cantor louco que apareceu aqui, né? Onde é positivamente expansivo. Se for negativamente expansivo, você faz o argumento para trás. Enfim. Vamos supor que ele é positivamente expansivo. E aí você pega N pontos nesse Cantor, né? Esse N aqui que aparece nessa condição, tá? E aí, como ele é positivamente expansivo, você vai iterando, uma hora os pontos daqui eles se afastam, né? Tá? Aí depois eu não sei o que acontece, né? Mas são N pontos, aí você vai iterando, uma hora todos eles já se afastaram do ponto X em algum momento. Tá? Aí pega esse momento. E aí você pega 2 pontos. Como esses iterários eles têm N pontos, 2 deles estão próximos. Tá? De novo. Então pega esses 2 que estão próximos, pega um contínuo ligando esses 2 pontos, e aí você itera esse cara para trás. Uma hora ele vai crescer aqui no meio, e aí você continua iterando esse cara para trás. E aí lembra que a cidade de expansividade diz que esse cara não pode diminuir, porque ele é um contínuo pequeno, que cresceu, ele não pode diminuir. Então, aparece um contínuo aqui perto do ponto x, com tamanho grande, maior ou igual que delta, e tal que ele fica menor ou igual que c, né? Todo esse tempo aqui até chegar lá na frente. E aí você pode fazer isso com esse tempo maior, com esse tempo crescendo, né? Cada vez indo para o infinito. Aí você consegue uma sequência de contínuos aqui que aproxima o x, vai aproximando o x, e eles vão ficando cada vez mais tempo próximos, com diâmetro menor que epsilon, que c, né?
E aí o limite desses caras vai ser um contínuo que contém o x e vai ter o diâmetro menor ou igual que c em todos os iterados, quer dizer que ele é exatamente o contínuo estável local do ponto x, tá? Essa é a prova aí, enfim, falando e mexendo as mãos, né? Mas da existência dos contínuos estáveis e instáveis locais, no caso CW expansivo, tá? Então você tem essa cota por baixo aí. Alguma pergunta aí com relação a isso? Tem uma pergunta de Elvis Aponte. Ele pergunta se existe alguma caracterização de espaços métricos que admitem homeomorfismos CW expansivos. Acho que está relacionado com aquele teorema da não existência de homeos expansivos na esfera. Tá, o que tem? Bem, primeiro, qualquer homeomorfismo num conjunto de Cantor é CW expansiva, né? Tá? Isso faz com que a gente trabalhe, ou seja, o lugar ideal, na verdade, para se trabalhar com CW expansivos é, de fato, em contínuos de piano, porque senão não faz muito sentido, né? Qualquer homeomorfismo vai ser CW expansivo, né? Quando o espaço é um conjunto de Cantor, tá? Tá, então isso é uma coisa. Então os contínuos de piano são de fato o setting interessante para se trabalhar com CW expansivos. Uma segunda coisa é o teorema do Cato também, que ele prova que ele generaliza o teorema do Mayer, até que eu cheguei a responder alguém na primeira geral, que se você tem um homeomorfismo CW expansivo, então a dimensão do espaço necessariamente tem que ser finita. Tá? E aí bem, é isso. É isso que eu sei sobre restrições no espaço, né? Tá? Então, ou seja, em geral, trabalha assim contínuos de piano com dimensão finita, né? Tá? Para falar com CW expansivos. Mas, sabe se tem algum exemplo parecido, tipo, em tal superfície não tem CW expansivo? não temos. Não sei. É uma boa pergunta, inclusive. Quer dizer, na verdade, não tem isso, porque todas as superfícies têm CW expansivas, né? Porque no toro tem os anótopos, né? Nos bitórios, enitórios aí, tem os pseudanótopos que são expansivos, na verdade, né? E aí na esfera, que seria o lugar que não tem os expansivos, né? Você tem esses exemplos aí, né? Do pseudanótopo. E aí... Então não tem, né? Não teria uma superfície que fala assim, não tem exemplo, não tem CW expansivos nessa superfície. Tá? Mas... agora uma pergunta que eu não pensei, mas que me veio à cabeça agora aqui, de repente é interessante, bem, tá, os pseudanótopos nos enitórios, nos enitórios, né? Eles são expansivos, mas não tem shadowing, né? Então a minha pergunta é, será que existe CW expansivos com shadowing nos enitórios? Né? Isso seria uma pergunta bem interessante, na verdade. Tá? Não sei, veio na minha cabeça agora aqui, né? Porque os expansivos, eles têm os expansivos, né? Então, em particular, são CW expansivos, né? Tá? No bitório, por aí vai, no enitório. Que são os pseudanótopos, mas eles não têm shadowing de jeito nenhum. Então, a pergunta seria se existem CW expansivos com shadowing no bitório, por exemplo. Tá? Não sei. Tem exemplos de CW expansivos. Tem um exemplo do Alfonso, que está num artigo do Alfonso Artigue, com o José Vieites e a Maria José Pacífico, que é um exemplo de um CW expansivo. Talvez o Elton fale sobre ele, não sei. Na verdade, ele é 2 expansivo, né? O Elton vai falar sobre isso. E ele é no bitório, mas ele não tem shadowing. Então, talvez fique uma pergunta aí interessante, né? De repente dá para provar algo assim, né? Que não tem, sei lá, não tem CW expansivo com shadowing no bitório. Não sei, eu teria que pensar muito, né? Na verdade, não deve ser uma coisa simples. Tá? Mas não sei, pode ser que tenha algo nessa direção. Fiquei pensando aqui. Não sei se o Wellington tem alguma coisa para acrescentar nisso aí. Aliás, o Wellington está aqui? Cadê o... Estou sim. Estou sim. Tá. A única... Sobre restrição de CW expansivo, eu não sei muito, principalmente superfície, né?
Talvez a única coisa que tenha mais parecido com expansivo de não ter é no círculo, né? Que não tem também. No círculo, isso. E no círculo não tem expansivo e também não tem CW expansivo, mas isso é porque no fim é a mesma coisa, né? Deveria ser a mesma coisa. Isso, exato, é a mesma coisa. Também no círculo é a mesma coisa. Então, outras restrições, só aquelas duas que você falou mesmo, que é da dimensão ter que ser finita. Isso. Não, beleza. Mas aí agora eu fiquei não sei, ver isso na cabeça. De repente dá para provar que não tem CW expansivos com sharing no Bitora, por exemplo. Mas aí, enfim, teria que entrar na topologia do Bitora, ver como é que funcionam. Enfim, seria um trabalho complicado e bem trabalhoso. Teria que pensar bastante, não sei dizer. Só uma pergunta que me veio à cabeça que de repente funciona. E o sharing seria super importante, porque tem exemplos sem sharing, né? Que não são expansivos. Então, não sei, seria difícil, mas pode ser uma ideia. O que mais? Tá, então aí provamos então a existência dos contínuos estáveis e instáveis em todos os pontos. Eles têm uma limitação por baixo aqui, existe esse delta, que é exatamente esse delta aqui, que tem essa limitação por baixo do diâmetro desses caras. Tá, então, e uma outra propriedade muito, muito útil, né, de fato, desses contínuos estáveis e instáveis, é que no caso expansivo, lembra que o estável local, né, ele está contido no estável, então quer dizer que ele se aproxima. No caso CW expansivo, o estável local nunca vai estar contido no estável, você tem vários arcos diferentes, não tem por que esses arcos todos irem se aproximando do ponto X, tá? Da órbita do X, mas a componente conexa, né, ou seja, o contínuo estável local do ponto X, ele sim vai estar no estável. Tá? Então, esses contínuos estáveis locais, né, são contínuos, têm um diâmetro grande, e quando você itera ele para o futuro, o diâmetro deles vai diminuindo, vai sendo assintótico. Tá? Aí a prova uma vez que se alguém já acompanhou a prova da existência deles, a prova disso é razoavelmente simples. Né? Se você não... se não vai a zero, né, se o contínuo estável local não está contido no conjunto estável, então quer dizer que existe algum limitante aqui por baixo, né? Vários iterados, vários momentos em que esse contínuo estável local fica grande. Né? Pode ser que ele fique pequeno aqui, mas depois fica grande de novo. Né? Fica grande de novo. Tem vários momentos nessa sequência NK aqui, indo para o infinito, e que o diâmetro desses contínuos fica maior que epsilon. Você pega o limite desses caras, tá? É um contínuo também. Como todos esses caras têm diâmetro maior que epsilon, o limite vai ter diâmetro maior que epsilon. E como todos esses caras são contínuos estável local, todos eles têm diâmetro menor que C, então esse limite também vai ter, os iterados vão ter diâmetro menor que C, quer dizer que esse contínuo está numa bola dinâmica. Né? Ele tem que ser trivial, então quer dizer que esse contínuo estável local aqui também teria que ser trivial. Tá? Aí não dá. A moral da história. Então você tem certas propriedades hiperbólicas aí dentro dos contínuos estáveis locais. Tá bom? Não os conjuntos estáveis locais. Os conjuntos estáveis locais no CW expansivo são bem mais complicados, mas os contínuos estáveis locais têm propriedades hiperbólicas. Tá? Quando você itera, tá bom? Diminui. Tá bom? Então, essa é uma outra propriedade. E aí, enfim, de novo, bem, agora eu estou pagando a dívida lá do começo, que de fato a expansividade, né, num contínuo de piano implica sensibilidade. Na verdade, a gente acabou provando mais, né? A gente acabou provando que a CW expansividade num contínuo de piano implica sensibilidade. E também responde a pergunta da Mayara quando a gente estava falando mais cedo. E o pseudanósofo, né, como qualquer CW expansivo, num contínuo de piano, ele vai ser sensível. Tá? E aí de novo, na explicação, por que isso vale? Porque uma vez que a gente provou a existência dos contínuos, estáveis e instáveis locais, você tem que ser sensível, né? Porque se você não é sensível, tem que ter uma bola contida num conjunto estável local. Tá? Então você pega o centro dessa bola, essa bola toda está contida no mesmo estável local. Como você tem um contínuo instável local, você pega a interseção desse contínuo instável local com a bola, vai ser um contínuo que vai estar na bola dinâmica, né, do ponto X. Tá bom? E aí você contradiz aí a CW expansividade. Tá? Então,
CW expansividade, né? CW expansivos num contínuo de piano sempre são sensíveis com relação às condições iniciais, tá bom? E aí, bem, a gente então a gente tem a existência desses contínuos estáveis e instáveis locais, no caso do CW expansivo. CW expansividade de fato implica sensibilidade, então uma pergunta que eu tenho trabalhado aí nos últimos tempos com a Mayara, também a Margot. A Margot é aluna de doutorado da UFMG, tá? E a Mayara é aluna de doutorado da Unicamp. E a gente tem trabalhado exatamente com homeomorfismos sensíveis, que satisfaz a sensibilidade nas condições iniciais. E aí a pergunta era exatamente o que a gente consegue dizer sobre os conjuntos estáveis locais dos homeomorfismos sensíveis, dos homeomorfismos sensíveis, tá? E aí, de fato, o que a gente prova, eu vou falar um pouquinho como é que é a prova, é que você também tem uma existência de contínuos estáveis e instáveis locais no caso sensível, tá? Só que a gente consegue um pouquinho mais, a gente consegue que o diâmetro, né? Tem um detalhe aqui que se o F ele é sensível, tá? Então você tem a existência de um contínuo instável local, tá? E se a inversa, né, a F-1 é sensível, então você tem a existência do contínuo estável local, tá? Esses são detalhes dos nossos argumentos, tá? Aí você tem a existência desses contínuos estáveis locais e instável local. E além disso, você não tem aquele, claro, no caso sensível não tem porque você ter aquele lema do delta, da CW expansividade, mas aí a gente consegue mais ainda, né? A gente consegue que o diâmetro desses contínuos, eles não estão limitados apenas para aquele delta, mas eles são exatamente a constante de sensibilidade, tá bom? Então eles têm de fato o diâmetro que é o tamanho da constante de sensibilidade. Tá? Então vou dar uma ideia de como que a gente faz a prova, né? Aí, de novo, né? Antes disso, se a gente lembra um pouco da ideia do Lorentz, isso é uma coisa interessante porque lembra que a sensibilidade ela diz que existe em cada ponto, e tão perto desse ponto quanto você queira, existe um outro ponto, né? Que aí o futuro vira essas duas condições iniciais, né? Tem futuros completamente diferentes, né? Tá? Mas você não sabe o que acontece com o resto, né, dos pontos, né? Existe um ponto lá, né? Mas a ideia é que você também pudesse ter pontos que fiquem, né? Que tenham um futuro parecido, né? Tá? E aí que entra, né? Exatamente analisar, ou seja, lembra que a sensibilidade é uma condição no estável local. Quer dizer que o estável local de um ponto nunca contém nenhuma bolinha, né? Nunca contém bolas. Quer dizer que você está dizendo, você está colocando um certo limite no estável local, né? Mas limite para baixo você não tem, em princípio, né? Poderia ser um conjunto de Cantor, poderia ser dois pontos, poderia não ser nenhum, sei lá, poderia não ser nenhum ponto, poderia ser só o próprio ponto X, né? Mas aí a gente prova que em todos os pontos, então, você tem um contínuo estável local. Nesse caso é sensível, só assumindo a sensibilidade, tá? Então você tem um contínuo estável local em todos os pontos. O que é muito bom, porque você tem muitos, né? Isso quer dizer que você tem bastante, tem muitas condições iniciais que de fato vão ter um futuro parecido, né? Tá? Com o seu futuro, a condição que você pegou, tá? Então vamos... aqui de fato você tem uma relação oposta aqui, né? Ou seja, se você é sensível para o futuro, você tem um contínuo instável local, tá? No passado, né? Então, se você quer um contínuo estável local, né, que vai para o futuro, que você esteja para o futuro, então você precisa da sensibilidade para a função inversa. Tá? E aí é importante trabalhar com homeomorfismos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a prova? Tá? Então, primeiro você pega um ponto X qualquer. Pega um ponto X qualquer. Peraí, são 5...
Bem, talvez vai demorar um pouco. Talvez eu acho melhor... Não, vamos falar sobre isso, tá bom, vai. Tá. Você pega... Tá, então vamos lá. Pega um ponto X, tá? Qualquer. Aí, bem, olha a órbita dele para o futuro, e aí, não, de fato, olha a órbita dele para o passado. Lembra que a gente está supondo que o F é sensível, tá? E aí a gente vai provar a existência do contínuo instável local, tá bom? Então, pega um ponto X, e aí olha a órbita passada dele, e pega um ponto no alfa-limite dele. Lembra que o alfa-limite é o conjunto dos pontos de acumulação da órbita passada. Então, tem uma sequência, né, MK, tal que os iterários nesse MK do X vão se aproximando do Z, tá? Aí você usa o fato que o espaço é localmente conexo, né? Então, quer dizer que esse ponto Z, que é alfa-limite, tem uma bolinha de raio lambda que é conexa. Tá? E aí agora a gente usa a sensibilidade da F, né? Então, como a F é sensível, então tem algum iterado N que essa bola cresce. Né? Algum pontinho aqui dentro, além do Z, né? E se você itera essa bola, ela vai crescer a constante de sensibilidade, tá? Porque a F é sensível. E aí você observa, né? Isso aqui talvez não seja muito legal, mas é que, quer dizer, na verdade, como o fato dessa bola ser conexa, né? Então, esses iterários do X que vão chegando aqui, uma hora eles entram nessa bola, porque se aproximam do Z. Aí você olha a bola de raio 2 lambda nesse iterário, né? Ela uma hora vai conter, né? Esses iterários do X vão se aproximando do Z, essa bola de raio maior, uma hora vai conter essa bola de raio menor, tá? Mas, como essa bola é conexa, a bola entre Z e raio lambda é conexa, então, não tem por que essa bola nesses iterados aqui serem conexas, porque cada bola vai ter um raiozinho menor aqui que vai ser conexo. Mas a componente conexa que contém esses iterados do X, dentro da bola, que é um conjunto conexo, aí vai também conter essa bola, tá? É só para dizer que você tem esses conexos que contêm essa bola, tem esses conexos que contêm essa bola conexa, né? E como a bola cresce nesse tempo n, esses caras aqui, que são maiores, né, necessariamente também crescem no tempo n, tá? Podem crescer antes, mas tem que crescer nesse tempo n, tá? O que está dizendo aqui, né? Então, esses conjuntos aqui, né, essas bolinhas conexas, não precisam ser bolas, né, esses componentes conexas, né, vão conter essa bola, eles vão crescer nesse tempo n, tá? E se você tomar um K muito grande, então eles vão crescer bem antes de chegar no ponto X aqui, né? Essa aqui é a grande, quer dizer, o primeiro fato, tá? Ou seja, pega um iterado bem para trás do X, né? Então, como ele cresce nesse tempo n, então ele cresceu aqui, o tamanho C da constante de sensibilidade, bem antes de chegar no X, tá? Isso é uma coisa. Por outro lado, se você pega uma bolinha bem pequenininha, centrada no iterado desse do X, muito pequenininha, né? Essa bolinha, ela cresce pela sensibilidade, tá? Mas ela só vai crescer muito depois do X, tá? Muito depois. Tá? Porque pela continuidade, né? Você pega um iterado lá na frente do X e aí você pega essa bolinha bem pequenininha mesmo, e aí ela só vai crescer lá depois do X. Tá? Então você tem uma bola aqui, um contínuo, na verdade, né? Contém bolas, um contínuo aqui, que cresce antes do X, tem um menorzinho dentro dele, né? Que vai crescer só lá depois do X. Então tem um argumento aqui que a gente faz meio que de teorema do valor intermediário, que vai ter um certo contínuo aqui no meio que vai crescer exatamente no ponto X. Ou seja, você tem um contínuo aqui, que você vai iterando, ele fica menor que a constante de sensibilidade e ele cresce exatamente no ponto X. O primeiro momento que ele cresce é quando ele chega aqui no ponto X. Então, essa última linha aqui. Tá? Então, o que a gente fez? Né? Então, cresceu C. Né? Bem, cresceu C, você diminui um pouco, né, até ficar com diâmetro C. Então, você construiu um contínuo que tem diâmetro exatamente igual a C, contém o ponto X, e quando você itera ele para o passado, ele fica pequeno, né? Porque esses outros caras também são pequenos no passado, até chegar aqui. Tá bom? Então, parecido com a ideia do Kato, você constrói uma sequência de contínuos, todos com diâmetro C, que convergem para um contínuo, contendo o ponto X, e que fica, né, sempre pequeno. Tá? Então, está no instável local. Então, essa é a ideia do teorema. Então, a gente mostra a existência aí de contínuos instáveis, supondo a sensibilidade para o futuro. Tá?
E aí você pode fazer o argumento reverso, né? Se você supor a sensibilidade para o passado, você constrói contínuos estáveis, locais. Tá? Alguma pergunta sobre essa prova aí? Sobre essa demonstração? Isso é bem novidade, tá? A gente não divulgou isso ainda não, tá? Bem, beleza. Tá. Aí, tá, então, só tem tem uma única diferença, na verdade, é que, ou seja, no caso do CW expansivo, de fato, os contínuos estáveis e instáveis locais, eles são estáveis, né? Então, eles têm essas hiperbolicidades aí, né? No caso sensível, não necessariamente, tá bom? Então, você tem, no caso sensível, contínuos estáveis locais que não são estáveis, tá? E aí, a gente volta lá no shift, no intervalo 0,1. Lembra, né? Você tem o espaço das sequências, onde os elementos estão no intervalo 0,1. E aí eu vou pegar uma sequência qualquer aqui, que estão nesse intervalo, 1/3, 2/3, só para facilitar as contas, mas não precisa, tá? E aí a gente vai definir essas sequências aqui, né? Para cada R, você tem uma sequência, que é a própria sequência xn, tá? No futuro, e no passado, nas coordenadas futuras, né? Nas coordenadas passadas, você soma R, tá? Nas outras coordenadas, todas elas, tá? Aí o que acontece? Acontece que essas sequências... faltou botar um R aqui, né? Mas essa sequência ZNR, ela está no contínuo estável local da sequência XN. Por quê? Porque se você pega essa sequência ZN... tem aqui o argumento, né? Pega a sequência ZN e a sequência XN. Aqui faltou o R também. Aqui, né? Pega a sequência ZN e a ZN e a XN, tá? Aí você... Bem, vai iterando as duas para o futuro, né? A XN, bem, tá lá a XN, e a ZN é a XN, só que no passado você somou R, né? Tá? Então, se você pega a distância entre elas, lembra que pode pegar a distância do sup, por exemplo, se você pega para N maior do que K, aí são a mesma sequência, né? Que é o XN, tá? Então, basta olhar para tempos menores, né? E esse supremo, ele acontece exatamente na coordenada 0, né? Que é onde você não tem esse quociente aqui, né, pelo 2 na n, tá? Então, então esse supremo, na verdade, é exatamente igual a R, né, tá? Então, ou seja, a distância de todos os iterários dessas duas sequências, ela é exatamente R. Tá bom? E aí, bem, isso vale para qualquer R, né? Que você pegar aí, por exemplo, entre 0 e a constante de sensibilidade que a gente provou que era 1/4, né? Tá? Então, se a gente pega esse contínuo de sequências aqui, né, começando no xn, tá? E indo até o zn com r igual a 1/4, tá? Isso é um contínuo de sequências, tá? Que está contido no contínuo estável C da sequência xn. Tá? Então, você tem todo um contínuo aí no estável local, né, do xn, mas nenhum deles está no estável, porque, de fato, quando você itera quaisquer dois elementos desse contínuo, né, a distância fica sempre a mesma, né? Esse R independente do K. Tá bom? Tá? Então, eles nunca vão se aproximar, de fato. Tá? Mas os contínuos sempre existem. Tá bom? Então, esse é, de fato, o trabalho aí com a Mayara e a Margot deve estar saindo em breve aí. Alguma coisa assim, tá? A gente vai submeter em breve. Tá? Bem, é isso. O que tinha para falar para hoje. Tá bom, já falei demais. São coisas muito técnicas, né? Enfim, mas... É isso, tá? Matemática é assim. Tá, então amanhã o Wellington continua vai falar um pouco sobre o teorema espectral aí também, né? Generalizações do teorema espectral e que ele falou, né? Na terça-feira vai continuar, tá bom?